Abra sua Bíblia em Isaías 42. Quem esteve aqui quinta-feira? Quinta-feira nós estávamos aqui, irmãos, e foi muito interessante porque Deus deu uma palavra para o presbítero Nosley em Isaías 42. E eu estava construindo essa palavra para a noite de Santa Ceia hoje. E eu falei, olha só, ele vai pregar Isaías 42. E quando ele subiu, a gente sabe o que aconteceu aqui, né? Porque foi um mover de Deus. Ele não conseguiu pregar. Falei, então acho que é para mim pregar mesmo Isaías 42. Então hoje nós vamos ouvir a respeito desse texto. Um texto messiânico que aponta para Jesus. Isaías 42, a partir do versículo 1. Quem achou, diga aleluia. Você que está nos assistindo ao vivo pela internet, abra sua Bíblia também. Diz assim o verso 1: Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará, em outras traduções, ele promulgará a justiça. Amém? Repita comigo, ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta diante de nós nessa noite. Uma noite tão especial, noite de Santa Ceia, Pai. Eu queria te louvar, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, estarmos diante da tua mesa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto messiânico, é um texto que aponta para o nosso Jesus de Nazaré. Isaías estava profetizando a respeito do servo do Senhor, e este servo do Senhor era Jesus, a quem ele estava declarando e mencionando em Isaías 42. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e que às vezes nós estamos trabalhando, estamos empenhados em fazer algo, e de repente somos desencorajados por alguém. E toda aquela empolgação que nós estávamos diante daquilo que estávamos fazendo, ou toda aquela motivação que nós estávamos de fazer, o que nós estávamos fazendo, parece que vai murchando. O pavio que estava aceso, pegando fogo, ele começa a fumegar, porque muitas vezes existem pessoas que são usadas para apagar o fogo que está ardendo dentro do nosso coração. Muitas vezes nós estamos envolvidos em algum projeto, estamos sonhando com alguma coisa. Eu queria que você ficasse muito atento aqui, eu vou ser breve. E você está envolvido com um sonho, com um projeto teu, e você está encorajado a seguir adiante com aquilo, e de repente alguma coisa acontece, algumas coisas querem frustrar aquele sonho, aquele projeto, e então a gente é desencorajado. A gente fica preocupado, a gente pisa no freio, a gente fala, peraí, o que está acontecendo? Eu estava tão empolgado para fazer isso, eu estava tão motivado, eu peguei esse negócio para realizar, e agora eu me desencorajei. Irmãos, Jesus foi levantado para nos encorajar a viver uma vida diante da sua presença. Jesus, ele foi levantado, Jesus, ele entrou na minha e na sua vida. Nós estamos tendo oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite de Santa Ceia, uma noite de compromisso, uma noite de concerto, uma noite de renovo, uma noite que Deus vai reconstruir alguns sonhos na sua vida, aleluia, uma noite que Deus vai te dar uma nova chance, uma grande oportunidade, porque talvez entrou pessoas aqui nessa noite, que o seu pavio está fumegando, mas a Bíblia diz que ele não apaga o pavio que fumega.
Ele não esmaga a cana quebrada. Isso está falando de restauração, irmãos. Isso está falando de uma nova oportunidade. E talvez você perdeu alguma oportunidade. A palavra de Deus para nós nessa noite: eu tenho um recomeço para você. Eu tenho um novo tempo. Eu não vou negar um tempo de reconstrução na sua vida. Aleluia. Tem alguém que pode dar um glória a Deus comigo aqui? A palavra esmagar no original, irmãos, é shabar. Esmagar significa quebrar, significa despedaçar, significa destruir, extinguir. A palavra cana, canek, que significa junco, caule, haste, osso. Quem estava aqui na vigília vai entender um pouco dessa pregação hoje aqui, aleluia. A palavra cana significa haste, significa osso. Eu vou falar algo para você aqui que você vai entender no final da pregação. Diga assim: é melhor eu ter osso do que ter ouro. Aleluia. Guarda isso no teu coração. E o que ele está falando aqui? Ele está profetizando, o profeta Isaías está profetizando acerca de Jesus. E ele está declarando sobre o servo do Senhor, que vai ser levantado pelo Senhor para trazer restauração para o seu povo, para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam no Senhor. A palavra não apaga o pavio significa, não apaga o pavio que fumega. Fumega significa que, no original, ser fraco, descorado, seco. Quando Isaías está dizendo que ele não apaga o pavio que fumega, é que Deus quer trazer cor no teu preto e branco. Deus quer trazer uma decoração na sua vida. Não existem momentos da nossa vida que parece que a nossa vida está faltando uma decoração, está faltando um arranjo, um detalhe, algo para dar uma cor, algo para chamar a atenção. Talvez tenham pessoas que estão aqui nessa noite, que a tua vida está seca, mas a palavra do Senhor diz que Ele não apaga o pavio que fumega. O Senhor vai trazer uma decoração. Se você está esperando no Senhor, irmãos, Ele não vai negar a reconstrução na sua vida. Aleluia. Isso quer dizer pessoas que estão perdendo a sua fé. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele não esmaga a cana quebrada. A cana foi quebrada, mas Ele não esmaga. Pessoas que estão quase perdendo a sua fé por uma série de motivos. Pessoas que estão quase perdendo a esperança por uma série de motivos. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios 13, versículo 12: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. É verdade dizer, irmãos, que quando a nossa esperança é adiada, o coração adoece. E quantas vezes o nosso coração não está adoecido porque a esperança foi adiada? Você esperava que algo ia acontecer no teu tempo e isso não aconteceu. Você esperava que algo ia acontecer, talvez esse ano de 2015, no começo do ano, e ainda não aconteceu. A esperança foi adiada. E isso adoece o coração. Mas a palavra de Deus, Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para nós ouvirmos uma palavra. Se a tua esperança está sendo adiada e o teu coração está adoecido, Ele está dizendo para nós que Ele não apaga o pavio que fumega, Ele não esmaga a cana quebrada. Tem restituição de Deus chegando, tem renovo de Deus chegando por aí, tem barulho de alguma coisa que vai acontecer. Aleluia. Irmãos, às vezes existem pessoas do nosso lado que estão nos desencorajando. Às vezes dentro da nossa casa existem pessoas que nos desencorajam a fazer algo. Às vezes dentro do nosso trabalho existem pessoas que estão
nos desencorajando a seguir adiante, a avançar. E pessoas podem ter te prejudicado. Porque a nada vala ser. Pessoas podem ter prejudicado a sua vida, te desencorajado. Mas essas pessoas, elas não te esmagaram. Elas não quebraram você. E você vai entender. Tem um pastor que ele disse uma vez que ele estava com um rapaz no interior de São Paulo. E esse rapaz era dono de uma fazenda. E ele entrou na caminhonete com esse rapaz, que era dono da fazenda. Porque o rapaz queria mostrar a fazenda para ele. E aí esse rapaz, andando na fazenda, ele entrou no campo de trigo. E o trigo alto. E o rapaz entrou com a caminhonete. E o pastor do lado, passageiro, incomodado. E o camarada falando, ó, ali é tal coisa. E amassando todo o trigo. Passando, andando no campo de trigo todinho. Andando para lá e para cá. E o pastor incomodado, meu Deus, ele vai acabar com o campo de trigo dele. Ele vai acabar, pastor Gilmar, com o campo de trigo dele. E andando com a caminhonete para lá e para cá. Amassando o trigo todo, irmão. Aí teve uma hora que o pastor não aguentou. Ele falou assim, irmão, é melhor a gente parar com essa conversa, tá boa, mas vamos parar, vamos voltar. Porque você está acabando com a tua plantação aí, de trigo. Aí o rapaz deu uma risada. Parou o carro, parou a caminhonete, desceu. O pastor desceu, ele disse aqui, pastor, olha para cá, olha ali. Você vê alguma diferença no trigo? Aí o pastor viu uma diferença exatamente da largura da roda da caminhonete. Um palmo abaixo do restante do trigo. O rapaz falou para ele, olha, ali eu passei faz umas 2 semanas. Pastor, está olhando aqui, está vendo aqui? Você vê uma diferença? Vejo. 2 diferenças exatamente da largura do pneu do carro. Aí o rapaz disse para o pastor, ali eu passei mais ou menos uns 15 dias. Pastor, está vendo aqui na frente, aqui, tem alguma diferença? O senhor está vendo? Não estou vendo diferença nenhuma. Faz mais de 1 mês que eu passei ali. O trigo já voltou. Aí ele pegou o pastor e foi atrás da caminhonete e disse assim para o pastor, pastor, o trigo está todo caído aqui, porque a roda da caminhonete passou por cima. Mas já já o trigo levanta. Ele só não levanta se eu fizer isso aqui. Aí o rapaz pegou no caule e apertou e esmagou o caule. Falou, esse aqui não levanta mais. Irmão, pode ser, meu Deus do céu. Pode ser que passaram com a roda, com tudo para cima de você, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, da sua vida sentimental, mas não quebraram. Essa é a certeza que você vai levantar mais cedo ou mais tarde. Não, você não entendeu. Não quebraram você. E a Bíblia está dizendo que ele não apaga o pavio que fumega, ele não esmaga a cana quebrada. Você podem ter passado com uma roda tremenda em cima da sua vida por uma série de razões, mas Deus manda te dizer, nessa noite de Santa Ceia, você pode estar caído hoje, mas eu estou te levantando dia após dia. O meu poder, eu tenho poder para fazer isso. Aleluia. Orabassori candarai. Irmão, ele vai promulgar a justiça. Sabe o que isso quer dizer? Ele vai fazer aparecer, ele vai fazer sair para fora a tua justiça. Ele vai fazer aparecer. Talvez você está se sentindo injustiçado, abatido, preocupado. Geralmente em noite de Santa Ceia, a gente bate um pouquinho, o Espírito Santo bate na gente. Mas hoje, irmãos, Deus trouxe uma palavra para mim e para você de encorajamento, porque o Espírito Santo sabe que tem pessoas aqui que estão frustradas, a esperança estava indo embora, o teu coração estava adoecido, mas Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega. Isso fala de reconstrução e de restauração na minha e na sua vida. Quem crê, receba, toma posse dessa palavra. Aleluia! Quando um carro, irmãos, olha só que coisa interessante esse exemplo. Isso quer dizer, irmãos, que Deus não vai roubar de você o direito de você se levantar. Você pode ter caído. Você pode ter passado por um problema, mas o Senhor não vai roubar de você o direito de você ter uma nova chance. É nova chance.
está soprando nesse lugar, irmão, um ambiente de nova chance. Deus não vai roubar. Tem gente que veio aqui só para ouvir isso. Ele não vai roubar de você o direito de você se reerguer de novo. Podem olhar para a sua vida e dizer: de novo faliu, de novo quebrou. Não quebrou, irmão, você está caído. Mas assim como aquele trigo, vai passar os dias na presença do Senhor e você vai se levantar no nome de Jesus. Aleluia! Às vezes, irmãos, a caminhada, nós enfrentamos a dureza do coração de muitas pessoas. Às vezes na caminhada cristã, na caminhada com o Senhor, a gente enfrenta a dureza de muitas pessoas. A dureza do coração de muitas pessoas. Pessoas que se fecham. Pessoas que se colocam na nossa frente realmente como impedimento. Nós lemos aqui um texto em Números 21, que tem uma passagem muito interessante, do versículo 4 ao versículo 9, que fala da serpente de bronze. Moisés tinha tirado o povo do Egito, e o povo, irmãos, que estava com Moisés, que viu as maravilhas, no capítulo 20 de Números, eles estão reclamando que não tem água, e eles estão acusando Moisés e o Senhor pela falta de água. Eles estão acusando Moisés e o Senhor. No Egito nós tínhamos rios e aqui nós não temos água para beber. Moisés fica tão irado, irmão, fica desconcertado. O povo não estava reconhecendo a mão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se Deus te tirou do Egito, não vai faltar água na sua vida. Ele respalda a sua fé. Ande em fé que Ele vai saciar a sua sede. Moisés não toca na rocha de Meribá, como ele deveria fazer. Ele deve ter falado: Deus, o povo não reconhece o que o Senhor está fazendo. 400 anos da escravidão. O Senhor me usa, eu paguei um preço para ser usado pelo Senhor, Moisés falando. E eu vou até o Egito, eu enfrento tantas situações adversas, eu vejo a tua mão, Senhor. E o povo reclamando que não tem água. Senhor, isso é uma injustiça. Olha só, às vezes nosso coração está assim. E aí Moisés, em vez de tocar na rocha, ele bate 2 vezes na rocha. Deus tinha mandado ele tocar na rocha que ia sair água. Ele bate 2 vezes na rocha, mas mesmo assim sai água. Porque Deus vai saciar sempre a sede do seu povo. Passa um pouquinho de tempo, no capítulo 21 de Números, a partir do versículo 4. O povo começa a reclamar novamente, a murmurar. Repita comigo: eu não posso murmurar, porque a murmuração pode fazer eu ficar rodando 40 anos no deserto, sem ver nada acontecer. Sabe por que o povo ficou 40 anos circulando no deserto, irmão? Por um detalhe. Porque eles murmuraram na presença do Senhor. Eles estavam reclamando, eles não estavam reconhecendo o que Deus estava fazendo. Então toma cuidado. Mas você é senhor do que cala e escravo do que fala. Toma cuidado. Antes de sair uma palavra da sua boca, tome cuidado, porque essa palavra pode te comprometer. Repita comigo: eu sou escravo do que calo. Eu sou senhor do que calo e escravo do que falo. Olha para o teu irmão com cara de profeta desconfiado e fala: você está entendendo? Não reclama, não murmura, dá glória. Sabe o que o povo fala, Gabriel? O povo chega a dizer o seguinte, irmãos: Moisés, nós estamos cansados de você, estamos cansados desse Deus, estamos cansados desse pão miserável. O maná, eles estavam falando do maná que Deus estava mandando todo dia para alimentar o povo. E o povo chama aquele pão que Deus estava mandando de pão miserável. Sabe o que acontece, irmãos? Deus fala: peraí, nem tudo é o diabo, viu, irmão? Olha aqui para mim, Canela, nem tudo é o diabo. Às vezes Deus manda umas serpentes venenosas para a gente ficar esperto. E a Bíblia diz que Deus manda uma serpentes venenosas no meio do arraial. E muitos começam a morrer por conta das picadas das serpentes venenosas. Aí sabe o que acontece? O povo vem correndo
diante de Moisés e fala assim: pecamos. Moisés ora ao Senhor para que Ele tire do meio de nós as serpentes venenosas. Sabe o que Moisés fez, irmão? Acho que Moisés tinha vontade de fazer outra coisa, mas ele fez a coisa certa. Porque às vezes, irmão, dá vontade de a gente fazer algumas coisas, né? Agora Deus mandou a serpente, aí você entendeu que pecou. Nem tudo é o diabo. Às vezes é o Senhor que manda uma serpente para picar a gente, irmão, para que a gente fique esperto e reconheça o Deus da nossa salvação, e reconheça que só nele existe o antídoto. Aleluia! E a Bíblia diz que Moisés vai até o Senhor e ele intercede pelo povo. E o Senhor dá uma ordem para Moisés. O Senhor fala o seguinte: esse texto é um texto mal interpretado muitas vezes, porque a Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze e você vai pendurá-la numa haste. E todas as pessoas que foram picadas e forem picadas pelas serpentes venenosas, quando olharem para aquela serpente de bronze que foi levantada, vão viver. Esse texto, irmão, faz alusão a Jesus. Abre comigo em João capítulo 3. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. João capítulo 3, nós estamos diante da mesa do Senhor. João capítulo 3, a partir do versículo 16, talvez seja o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que antes de Jesus declarar isso a respeito da obra e do reino de Deus, no versículo 14 a Bíblia diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja, para que todo aquele que nele crê tenha. Irmão, quando alguém é picado por serpente, da onde vem a cura? Da onde vem a cura? Dela mesma. Quando João 3 está dizendo que assim como a serpente que foi levantada e todos aqueles que reconheciam viviam, mesmo estando envenenados, porque o antídoto estava naquilo que tinha sido levantado. A Bíblia está dizendo em João 3 que o Senhor foi levantado. O Senhor Jesus, olha aqui para mim, Ele levou toda a nossa maldição para que a gente se tornasse livre. Ele levou toda a nossa pobreza para que a gente fosse ricos nele. Ele levou toda a nossa enfermidade para que nós fôssemos curados. Aleluia. Ele pegou todo o veneno, irmãos. Ele pegou todo o veneno na cruz do Calvário. Ele foi levantado numa haste de madeira, aleluia. E assim como aquela serpente, quando as pessoas reconheciam, assim Jesus, quando alguém reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa está recebendo o antídoto que livra do veneno da morte eterna e te traz a vida eterna. O antídoto que somente em Jesus Cristo nós podemos encontrar. Ele tem um antídoto para a sua vida. Talvez você procurou em um monte de lugar, como eu. Talvez você procurou saída em um monte de lugar, como eu. Até um dia eu reconheci o Jesus que foi levantado para me salvar. O Jesus que levou a minha enfermidade, as minhas dores. Ele amaldiçoou a maldição na cruz do Calvário. Ele tem um antídoto. É por isso que Ele pode dizer: eu tenho uma vida eterna, recebam de graça. Cutuca o teu irmão, fala assim: o antídoto está em Jesus, somente em Jesus. Somente em Jesus. Porque Ele levou o veneno, irmãos. Eu quero te dizer, talvez você está um pouco ainda envenenado com algumas coisas. Talvez ainda corre o veneno no teu corpo, adâmico, mortal, e você não consegue agir da maneira que Deus quer que você
realmente venha agir. Eu quero dizer uma coisa para você: a igreja é um hospital. Tome o antídoto do Senhor todos os dias nesse hospital, porque dia a dia o antídoto vai entrando e o veneno vai saindo. Aquilo que você não conseguia fazer hoje, você consegue fazer amanhã. Aleluia! Aquilo que você não tinha condição de fazer hoje, porque o pecado ainda te prendia, o veneno ainda fazia você fazer algumas coisas, agora o antídoto está entrando. Então a cada dia eu estou melhor. Quando alguém toma o antídoto, vai melhorar. Eu quero declarar sobre a sua vida: vai melhorar, porque Ele não apaga o pavio que fumega, Ele não esmaga a cana quebrada. Aleluia! Glória a Deus. Se é para Jesus, irmão, quando alguém toma esse antídoto, só melhora. Você pode ver que tem gente, irmão, que melhora em todos os sentidos quando começa a buscar o Senhor. A pessoa fica mais bonita, até chapinha às vezes não precisa mais fazer. Isso é milagre demais, né, irmão? Irmão, é verdade ou não é? Pega uma foto de você quando era tranqueirão, mundãozão lá. Pega lá. Miserável, misericórdia. Pega uma foto. Por isso que às vezes as pessoas agora vão nas nossas casas, a gente mostra as fotos novas, né? Agora tem a smartphone, tem isso, aquilo, a gente desenterra lá, irmão. O antídoto faz bem para nós. O antídoto faz bem. Você andava pálido, sem cor, seco. Agora está vindo uma decoração do Senhor sobre a sua vida, aleluia. Está vindo algo novo de Deus sobre a sua vida. A secura está acabando. Vem uma cor, vem uma alegria. As coisas não estão acontecendo ao seu redor, mas tem alguém aqui crendo na esperança da glória. Uma hora, um dia, a minha vitória vai chegar, e eu sei que vem dele, e é por isso que eu esperarei somente nele. Aleluia. Se o teu coração estava adoecido, porque a esperança estava sendo adiada, Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega. Restauração sobre a sua vida, novo começo, novas oportunidades, um novo tempo. Ei, vai recebendo aí um novo tempo, uma nova oportunidade. Ei, irmão, tem gente que essa semana vai mudar de emprego. Eu estou declarando aqui, tem gente que essa semana vai receber uma notícia boa, o aumento vai chegar. Tem gente que essa semana vai para outro lugar. É Deus fazendo você elevado, como João diz, pelo vento, pelo sopro, pelo ruache do Espírito Santo, não pelas circunstâncias da sua vida. Uou! Ele é o antídoto. Repita comigo: Ele é o antídoto. Ele foi levantado para que eu melhore todos os dias. Fala para o teu irmão, seja a boca de Deus em 3, 4 pessoas. Põe a mão e fala assim: vai melhorar, irmão, vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. Uou, vai melhorar. Quem crê nisso, quem pode dar glória, celebrar essa palavra, vai melhorar, aleluia. Irmão, Jesus quer me conduzir, preste atenção no que eu vou dizer. Jesus quer te conduzir a cada dia por um lugar de restauração. A cada dia, na presença do Senhor que nós estamos, a cada dia mais próximos, tomando esse antídoto, recebendo a revelação do Senhor, Ele quer nos conduzir a cada dia para um lugar de restauração, porque nós precisamos dessa restauração. Eu não sei como você chegou na presença de Deus, eu sei como eu cheguei, e como é poderoso e especial a gente poder experimentar a restauração de Deus a cada dia. Irmãos, o caminho de Deus para você é te colocar sempre no lugar de restauração. Esse é o lugar que você esteja, um lugar de restauração. Esse lugar é a presença dEle. Esse lugar é a comunhão dos santos, é a presença do Senhor, porque nesse lugar existe cura. A Bíblia diz em Provérbios 24:16, irmãos: porque 7 vezes cairá o justo
e se levantará. Quem cairá? O justo cairá. 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Quantas vezes já caiu? Isso aqui 7 é uma linguagem, irmão. Eu quero te dizer, não importa quantas vezes você tropeçou e caiu, o justo levantará, porque o justo é aquele que depende, que confia no Senhor. Aleluia. Assim como aquele trigo, irmão, aquela caminhonete passou, o trigo abaixou, mas os dias vão passando, aleluia, e o trigo vai levantando. Os dias vão passando e o trigo vai levantando. Os dias vão passando e o trigo vai levantando. Ei, irmão, deixa eu te falar, no dia da má notícia a gente acaba com a gente. A roda passou, irmão. Ora, candaraça. Obrigado, Espírito Santo. No dia da má notícia é quando a roda passa. Caiu, você parece agora acabou, é o fim. Mas o outro dia vai chegar, porque Ele é fiel, aleluia. E você não estará da mesma maneira, Ele te levantará. Eu vou repetir enquanto durar essa ministração, porque Ele não apaga o pavio que fumega, Ele não esmaga a cana quebrada. Não quebraram o teu caule, há esperança para você. Aleluia. Por 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. O perverso é derrubado pela própria calamidade do seu coração. Agora aquele que quer acertar, Deus levanta. Aquele que reconhece, aquele que foi levantado numa haste e sabe que ele tem um antídoto, esse será levantado. O mesmo poder que fez o Senhor ressurgir, irmão, o diabo passou com um pneu em cima de Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário. Nós estamos diante da ceia do Senhor. O diabo passou com o pneu da caminhonete em cima do meu e do teu Jesus. Acabou, caiu. E agora a esperança. Lembra dos discípulos da aldeia de Emaús, os 2 voltando tristes. A gente pensava que ele era o Messias. Cadê a esperança? De repente chega um forasteiro perto deles e mostra o jornal com a notícia de domingo. Eles estavam com a notícia de 3 dias atrás. De repente o forasteiro, vocês não estão sabendo? O forasteiro era aquele que foi levantado para trazer a salvação. Vocês não estão sabendo o que aconteceu em Jerusalém? O diabo passou com a roda em cima do meu Jesus. Mas os dias foram passando. E assim como aquele trigo, ele foi sendo reerguido. Ele foi sendo levantado, ele tomou a chave da morte, ele venceu o último inimigo. Morte, onde está o teu aguilhão? Ei, morte, aonde está o teu aguilhão? Ele se levanta no 3º dia, ele ressuscitou. É por isso que eu e você estamos há mais de 2000 anos celebrando o nome que está acima de todos os nomes. Estamos diante da mesa do Senhor e nós fazemos isso em memorial. E ainda mais, Ele está na nossa presença, Ele está aqui. Vamos celebrar o aleluia. Queria ceia, a esperança, irmão. Sabe por que a esperança para você? Você que entrou aqui, o Espírito Santo me diz, você que entrou aqui pensando em desistir, eu vou largar tudo. Eu vou lá na igreja hoje, mas segunda-feira eu já sei o que eu vou fazer. Você não vai mais fazer isso. Há esperança para você. Sabe por que há esperança para você? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está no nosso meio. É por isso que tem gente sendo curada agora. É por isso que tem casamento sendo restaurado agora. É por isso que essa pregação está indo até em alguns lugares do mundo que nós não conhecemos. O Ivan está na África assistindo agora, aleluia. Sabe por quê? Ele ressuscitou. Essas palavras misturadas com a unção e com a tua fé, quem crê receba, seja conforme a sua fome, meu irmão. Seja conforme a sua fome. O banquete está posto, se alimente na presença do Senhor. Aleluia. Irmão, Moisés teve chances. Você imagina Moisés passar por tudo que ele passou.
E agora ele sobe, ele deixa o povo no pé do monte, ele sobe na montanha, fica 40 dias falando com o Senhor. O Senhor talha nas pedras as leis. E Moisés desce da montanha com as 2 tábuas da lei agora. Quando Moisés para, está chegando perto, ele olha um barulho. Não é nem de festa, não é nem de vitória, nem de derrota. Porque quem está na guerra, ouve essa voz. Era uma festinha lá, irmão. Desintonizados totalmente. Fora de sintonia. E aí Moisés olha e fala, o que está acontecendo? Que bezerro de ouro é aquele ali? Sabe o que ele faz, irmãos? Ele quebra. Ele joga no chão, ele quebra as tábuas da lei. Irmão, Moisés quebrou os mandamentos. Ele quebra a lei de Deus. Ele quebra os mandamentos. Moisés deve ter pensado assim: ainda bem que eu não trouxe ouro do Egito, eu trouxe osso. Irmão, todas as famílias hebreias saíram abastadas de ouro, prata e bronze. Todas as famílias hebreias saíram do Egito abastadas porque Deus moveu o coração dos egípcios como se fosse uma aposentadoria de 400 anos de escravidão. E agora todas as famílias saem abastadas porque os egípcios foram movidos por Deus, nem sabiam, em entregar o ouro, a prata e o bronze para os hebreus. E os hebreus agora saem em liberdade abastados, todos ricos. Só que eles pegam o ouro deles, a não ser os remanescentes, e eles derretem o ouro deles para fazer o bezerro de ouro. Quem está me entendendo, diga aleluia. Só que Moisés não tinha ouro para derreter, irmão. Moisés, todo mundo saiu com ouro, prata e bronze do Egito. Moisés sai com um caixão de osso, os ossos de José. Vai pegando o que eu vou falar, tá? Quem está comigo, diga aleluia. Ezequiel 37, a Bíblia diz que o profeta está diante do vale de ossos sequíssimos. O Senhor pega o profeta, leva ele até aquele lugar e diz: o que vês? O profeta diz: eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Deus fala assim para ele: profetiza. A situação vai mudar, eu já te dei. Libera a palavra que eu te dei. Eu não tenho nada com isso, Ezequiel. Profetiza. Irmão, escute o que eu vou falar. Nem todos são profetas, mas todos nós podemos profetizar. Nem todos somos profetas, mas todos nós podemos profetizar. E talvez você está diante do teu vale de ossos sequíssimos e está falando: olha aí, Deus, olha a minha situação. E Deus está falando: profetiza. E você está olhando e está falando: Deus, muda aí, Deus. E Deus está falando: libera a palavra que eu te dei. Tem uma palavra aí que Deus te deu. Libera essa palavra, meu irmão. Ei, meu irmão, libera essa palavra. Ao invés de você olhar para o vale de ossos sequíssimos e falar: não dá, olha como está, olha o que aconteceu, olha o que eu perdi, olha como foi, olha o fulano não está mais, olha isso aqui aconteceu. Você começa a declarar em nome de Jesus: eu declaro restauração, eu declaro restituição, eu declaro renovo, reconstrução. Eu quero ver as coisas acontecer. Enquanto você for liberando a palavra, você vai ouvir um barulho. Enquanto você liberar a palavra, você vai ouvir um barulho. Sabe qual barulho é esse? Eu não sei se você já teve essa experiência. Talvez a maioria de nós já tivemos essa experiência em muitas áreas da nossa vida. Quando você espera em Deus, e ao invés de você falar e usar a sua força, você se coloca diante do Senhor, se prostra diante dele, não diante da situação. Se prostra diante de Deus. E de repente, irmãos, você começa a ouvir barulho. Eu vou explicar melhor para você entender. Às vezes, o marido brigou com a esposa. O marido discute com a esposa: não sei o quê, mas você também não faz isso, você também não faz aquilo, Fabiana, mas não sei o quê, não sei o quê. Nada muda, irmão. Aí eu resolvi ir para o secreto. Mateus 6,6. Ao invés de discutir e me encher de argumentos contra ela, eu vou para o secreto com Deus. Senhor, Pai, essa situação, Pai, coloca a tua mão, Deus, eu profetizo, eu libero essa palavra, Deus. Coloca as coisas no lugar, seja do meu lado, do lado, Senhor, seja juiz nessa situação, abençoa, Senhor. E aí no outro dia eu vou trabalhar. Eu volto em casa. Uma situação que normalmente nós brigaríamos e discutiríamos, pastor Jorge,
Não há discussão. Olha o barulho aí. Mudou. Nossa. Mudou o comportamento. Mudou lá no trabalho. Quem te perseguia não te perseguia mais. Não te persegue mais. Você estava batendo de frente, mas agora você resolveu buscar a Deus. E Deus começa a agir na vida da pessoa. A pessoa muda o comportamento. Irmão, a Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, cada osso procurou o seu osso. Deixa eu te explicar isso aqui. Quem está comigo, diga aleluia. Preste atenção. Enquanto você estiver na sua força, preste atenção no que eu vou dizer. Enquanto você estiver na sua força, irmão, é muito osso. Você vai pegar um pedaço de osso e vai tentar procurar a outra parte do osso. E você vai remexer, vai suar, vai cansar e não vai achar a parte original do outro osso. Mas quando você, aleluia, 3, 4 já entenderam aqui, ó. Agora, quando você está não na sua força, mas na força dele, você está liberando a palavra, cada osso vai encontrar o seu osso, cada parte vai encontrar a tua parte. Talvez na tua força as coisas não estão se encaixando, mas na força do Senhor as coisas vão se encaixar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Na sua força você só vai suar, mas na força de Deus você vai ver a reconstrução certa e original de Deus na sua vida. Aleluia! Profetiza. Cutuca o teu irmão, olha com cara feia para ele. Fala, irmão, libera essa palavra, irmão. Libera essa palavra, irmão. Ei, oribiaçô. Às vezes a solução não está em quem você acha, a solução está aqui, ó. Deus já te deu. Libera essa palavra. Libera, irmão. A Bíblia diz que o profeta começou a ouvir barulho, osso com osso, nervo com nervo, carne com carne, e se levantou um grande exército, aonde outrora era um vale de ossos secos, agora um grande exército está de pé, porque alguém ousou, não ir com a sua força, mas ousou liberar a palavra que Deus deu. Deus já deu. Ei, irmão, Deus já te deu, libera essa palavra e você verá, vai começar com barulho, mas já já tem alguém em pé, aleluia, vai começar com barulho, mas já já Deus levanta alguém, aleluia, vai começar com barulho, mas já já você vai ver a situação mudando. Sabe qual é o nosso problema? Olha aqui para mim, se nós tivéssemos um quadro aqui, dividido pelo meio, de um lado, nós tivéssemos uma pintura, um jardim lindo, gramado, uma cachoeira, o sol, o céu azul, e do outro lado, um vale, como esse que nós falamos agora, um vale de ossos sequíssimos, uma coisa feia. O crente superficial, o crente que vem na igreja vai ser salvo. Camarada que até gosta de Jesus, mas troca um shopping facinho pelo culto. O crente que vem de vez em quando na igreja, frequentado, gosta, até fala que é evangélico, essas coisas. Se você falar para ele, o que significa vitória nesse quadro? O salvo vai falar, claro, aqui, ó, que coisa linda. Ali é derrota, maldição, Deus me livre, sai para lá. Mas o libertador, aquele que quer algo mais, aquele que é inconformado, aleluia, Romanos 12. Aquele que não se conforma, que quer ver a situação mudada na sua casa, na sua família, não se conforma com o filho do estado que está, o marido, a esposa, não se conforma, esse libertador que eu estou falando, você vai falar, o que significa vitória? Ele vai olhar para cá, porque ele sabe que esse lado aqui é o lado do momento de Deus restaurar todas as coisas, aleluia, é a oportunidade de Deus mudar alguma coisa, irmão. Você está entendendo isso? Tem um vale na sua frente? Profetize. Ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Deus se trouxe aqui para você ser revigorado na sua fé, irmãos. Deus se trouxe aqui para a esperança voltar, para a fé ser ativada. Ele está fazendo como um churrasqueiro, aleluia, que está lá a chaminha, o carvão não quer pegar, mas o churrasqueiro vem e de repente pega.
pega esse fogo na sua vida. Ele vai incendiar o teu coração de novo, vai incendiar o seu coração para você exercer o seu ministério, vai incendiar o seu coração para você ser ativado na sua fé novamente. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Se abra para o tratamento do Senhor. Ele foi levantado, ele tem um antídoto. É melhor o osso, irmão, do que o ouro. Sabe por que Jesus tem poder para restaurar? Passaram com a roda em cima do meu Jesus, bateram nele, esmurraram ele, ele apanhou demais, e por minha causa, por tua causa, ele estava representando alguém. É por eles, eu vou até o fim, é por eles. Só que não quebraram nenhum osso sequer do seu corpo. Passaram com a roda da caminhonete em cima dele, mas porque não quebraram nenhum osso sequer, ele foi levantado novamente. Você faz parte de um corpo, irmão, onde ele é o cabeça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse corpo está alinhado, irmão. As vértebras estão ajustadas. Nada foi, meu Deus, nada foi quebrado nesse corpo. Esse corpo é um corpo vitorioso, é um corpo que está avançando. Por quê? Porque ele está inteiro, ele está de pé. Não tocaram, não quebraram nenhum osso do meu Jesus e do teu Jesus. Você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Esse corpo está de pé. Esse corpo é a igreja vitoriosa do Senhor, é a noiva do Cordeiro que vai morar com ele eternamente na glória. Você não faz parte de um corpo todo estrambelhado, não, irmão, todo caindo. Você faz parte de um corpo que está em pé. Uou! Eu vou repetir. Às vezes, as igrejas passam por problemas, nós passamos por problemas, e essa igreja não é diferente. A gente sempre fala para os novos membros: ei, nós somos de carne e osso, viu? Não tem nenhum super-homem, não. Aqui não está o clero e aí está o leigo, não. Nós somos de carne e osso, suscetíveis às mesmas situações. Nós estamos juntos no mesmo barco. Grande é Ele, quem brilha é Ele é tremendo. Nós precisamos nos humanizar. Às vezes existem alguns problemas. A nossa igreja não é diferente. A nossa igreja tem problema. Viu, novos membros? A nossa igreja tem problema. Aleluia! Você vê aqui tudo muito organizado. Os diáconos vestidos de uma maneira tão linda. Os intercessores. Uma coisa muito bonita, muito bacana. Mas a gente tem problema. E a gente está buscando em Deus. Buscando em Deus, você melhora a cada dia, porque quem toma esse antídoto vai melhorar. Aleluia. Só que mesmo com problemas e com dificuldades, ao invés de você ficar concordando com pessoas que estão denegrindo a imagem de igreja e de pastores, mesmo que tenham razão, mesmo que a pessoa realmente deu mancada, pisou na bola, ao invés de você compartilhar uma notícia dessa, irmão, traga a boa notícia de você não pode sair, você não pode compartilhar algo que vai denegrir o reino de Deus. Fulano lá, o pastor tal, comprou um avião agora. Glória a Deus. Aí o crente natural que olha para o quadro e vê aqui vitória, ele, olha, tá vendo, tá roubando, miserável, desgraçado, olha só as ovelhas, e vai e compartilha, e ajuda aqueles que não querem nada com Deus, que não tem nada com o reino. Aí metendo pau, ela está do nosso lado. Propague o reino, as coisas boas. Celebre aquilo que é bom, e aquilo que é ruim deixa para o esquecimento, querido. Posso ouvir um glória a Deus? Não, olha que absurdo. Anos fulano fez que absurdo, não sei o quê. E vai e compartilha. Jesus vai te pegar, viu? Sabe por quê? Eu vou ler um texto para você. Gálatas 6, é para você que eu vou ler esse texto. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Hoje você está com o dedão apontando. Amanhã você será apontado. Porque com a medida que medirdes, vos medirão também. Não presta, vai denegrir o meu Jesus, a imagem da igreja santa do Senhor. Irmão, pode estar com problema, pode ter isso, acontecer tal coisa, aquilo outro, mas o corpo está de pé, nenhum osso dele foi quebrado, ele é o cabeça, existe um corpo marchando, guerreando, avançando. Essa é a igreja vitoriosa do Senhor. Você faz parte de uma igreja que não está capengando. Quando eu falo igreja, nós como reino de Deus, tem pessoas aqui de outras denominações, nós fazemos parte de uma igreja que foi Cristo que levantou e colocou ela de pé. É Ele, irmão, que é o cabeça. Você tem dúvida que essa igreja vai avançar? Podem falar mal, mas quanto mais perseguem, mais a igreja cresce. Olha aí, ó. Aleluia. Hoje o culto de manhã estava cheio. Olha aí a igreja. Quanto mais persegue, mais cresce. É assim, o reino de Deus sempre foi assim. E se alguém morre por causa da fé, aí que cresce mesmo. Se alguém morre por causa da sua fé e Jesus não nega a sua fé, aí que dá um boom. Um mártir para Jesus, irmão, é uma bomba. Semente que vai germinar e vai dar muito fruto. Esses homens que morreram lá no Afeganistão, irmãos em Cristo nosso, irmão, semente que vai germinar naquela terra. Nós vamos ver notícias do que Deus vai fazer naquele lugar, por causa dos mártires de Cristo Jesus. Aleluia. A gente contava historinha lá no negócio, no Areópago, no Romano lá. A gente conta histórias de mártires que morreram por Cristo. Mas agora no nosso tempo tem gente morrendo por Jesus. Sementes para o reino de Deus. O problema é que eu não quero morrer, eu quero viver. A gente quer viver demais. A gente não quer morrer. Pastor Orivaldo, a gente quer viver. Você não foi chamado para viver. Deixa eu te dar essa notícia. Você foi chamado para morrer. Eu vou repetir. Você não foi chamado para viver. Você foi chamado para morrer. Você foi chamado para renunciar. Sabe quem tem autoridade? Quem renuncia. Quanto mais você renuncia, mais autoridade você tem. Sabe o que te dá autoridade? Não é a tua voz grossa. Sabe o que te dá autoridade? Não é você colocar um terno e uma gravata. Sabe o que te dá autoridade? Não é você falar aqui, quem manda sou eu. Quanto mais você renuncia numa área, mais autoridade naquela área você terá. Agora, aquilo que você denigre, você não terá. Quem mora em Bertioga aqui? Diga aleluia. Quem mora em São Sebastião, diga glória a Deus. Quem mora em São Paulo, diga glória a Deus. Tem uma galera aqui, glória a Deus. Irmão, abençoe a tua cidade. Porque se você não abençoar a sua cidade, falar mal dela, a terra não vai produzir para você. A terra, o mundo espiritual funciona assim. Enquanto você denigre, você não tem. Agora quando você abençoa, está tudo ruim, mas você está abençoando. Você é uma voz profética. Vale de ossos secos vai trazer vida, vai trazer vida. A terra vai começar a produzir para você. O seu negócio vai prosperar. Mas não passa ninguém na rua, não precisa passar. João Batista estava lá no meio do deserto e o povo ia atrás dele. O teu negócio não precisa de um ponto. O teu negócio precisa da presença. Porque é a presença que vai atrair a prosperidade para a sua vida. Aleluia! Oh Jesus, deixa eu correr. Fala, repita assim comigo: eu vou andar em fé. Eu tinha mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Irmãos, as suas lutas, escute o que eu vou dizer. As suas lutas serão comida para muita gente. Sabe o que isso quer dizer? Vai chegar gente do teu lado e vai falar: estou passando isso, estou passando aquilo, estou passando aquilo outro. E você vai poder ser uma voz
que vai tirar aquela pessoa no estado que ela está e vai trazer ela para um estado diferente. Porque você vai falar: ih, isso aí não te mata não, eu passei por isso e Deus restaurou a minha vida. Isso aí não vai te... Não, fica tranquilo, eu passei por isso, eu passei por isso. Eu tenho autoridade para te falar. Fica tranquilo, confia em Deus, que Deus vai reverter esse negócio. Aleluia. Mas para isso você tem que andar em fé, irmãos. Para isso os nossos ouvidos têm que estar no céu e a nossa boca tem que estar na terra. Eu tenho que ouvir a voz de Deus e praticá-la. Porque assim você vai pegar pessoas, gente vai andar do teu lado e vai estar num estado, e você vai trazer elas para um estado diferente. Colocar pessoas num estado diferente. Repita comigo: quem andar comigo vai mudar de dimensão. Fala para o teu irmão: na ousadia do Senhor, se você andar comigo você vai mudar de dimensão, porque eu sou canela de fogo. Aleluia. Porque se você andar em fé, com os seus ouvidos no céu e com a tua boca na terra, você vai ser alguém que é um libertador. Irmãos, vai ter gente do teu lado que está num estado difícil, e você vai trazer essa pessoa, irmãos, porque você está andando em fé. Essa pessoa vai andar numa outra dimensão. Aleluia. Por isso que a gente tem que andar com quem está queimando, com quem quer Deus, com quem não abre mão das coisas do reino, com quem quer a presença do Senhor. Aleluia. Agora repita: isso é amar. Ei, para você trazer alguém para uma dimensão diferente, você vai ter que amar até o fim. Repita comigo: eu vou precisar amar até o fim. Fala isso, teu irmão: você vai ter que amar até o fim, irmão. Ah, mas ele não é, mas até o fim. Ah, mas fez isso, até o fim. Até o fim, você vai ter que amar até o fim, até o fim, até o fim. Aleluia. Oh! Repita comigo, nós estamos terminando. Eu vou enxergar o corpo de Cristo, não de uma maneira soberba, mas em humildade. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que o Espírito quer dizer para nós? A voz de Deus talvez não venha de onde você quer. A voz de Deus talvez venha de onde você não espera. Então fique atento aos pequeninos. A gente tem aqui na igreja como membros mais de 20 doutores, irmãos. E eu falava hoje de manhã, e Deus usa todos, Deus usa de uma maneira ou de outra. Mas para a minha vida, irmãos, muitas das vezes quem Deus usou foi o Zé Mineiro, o zelador da igreja. Ele não sabe nem o que ele falou. Ele solta uma pérola, eu pego aquilo e construo uma palavra. Ele solta outra e eu pego aquilo e construo uma palavra. Fique atento. Para isso você vai ter que ter humildade. Porque tem gente que não quer ouvir, né? Ah, não vou ouvir fulano não. Ah, ele eu não vou ouvir. Se vier do pastor eu vou ouvir. Se vier de fulano eu não vou ouvir. Vai, cai nessa, vai. De repente Deus põe um profeta do teu lado e você não está considerando, porque a soberba está no teu coração. Se vista de humildade, irmão. Ei, quando você se veste de humildade, você estará protegido. Aleluia. Quando você se veste de humildade, você está protegido. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, sabe o que isso quer dizer? Levado pelo vento. Presta atenção que eu estou terminando. Aí quando você vai para João 3,8, a Bíblia diz assim: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do... Quando você está vestido de humildade, o vento de Deus te leva para onde Ele quer. Você não está pegado em nada. O problema hoje é que o vento sopra, presbítero Luiz, e a gente, não, eu não posso perder meu emprego, é isso, aquilo, não, minha faculdade, não, isso. Você está pegado em coisas e às vezes em pessoas. O vento está soprando, o ruache de Deus, querendo te levar para um lado e para o outro.
E você não vai porque você está apegado a pessoas. Agora, quando você está vestido de humildade, e o reino de Deus é dos humildes, aqueles que estão vestidos de humildades, aqueles que são levados pelo sopro do Espírito Santo, aqueles que não estão apegados a nada. Se Deus mandar para a Europa eu vou, se Deus mandar para a África eu vou, se Deus mandar para a Guiné-Bissau eu vou, se Deus mandar para o Nordeste eu vou, se Deus mandar lá morar não sei aonde eu vou. Eu não estou preso em nada, eu estou preso nele, eu sou escravo dele. Eu vou dizer que nem Paulo em Atos 17, a única coisa nesse lugar que não se converta sejam as algemas das minhas mãos, porque eu quero continuar escravo desse evangelho. Aleluia! Dá glória a Deus, aplauda ao Senhor e fica de pé comigo. Corabassori bicanarabaê. Oh! Levante a sua mão, irmão. Só uma unção de Deus aqui. Deus quer soprar você. Há um ano atrás nós nem imaginávamos que ia mudar de local, nem São Lourenço, nem Guaratuba. Em menos de um ano nós estamos aqui. E já profetizaram que nós não somos mais quem somos. Nós estamos numa outra dimensão. Quem éramos, nós não somos mais quem éramos. Nós já estamos numa outra dimensão, mas também não somos quem Deus quer que a gente seja. Ainda tem uma caminhada. E já teve gente que profetizou: não sei se nós vamos ter que mudar de lugar tão rapidamente. Eu não sei se Deus vai dar esse lugar para nós. Nós vamos fazer um mezanino aqui. Eu não sei se Deus vai dar esse prédio para nós e o prédio do lado. Nós vamos arrebentar tudo e vamos fazer um complexo com escola, com faculdade teológica. Eu não sei. Existe um sonho. Aleluia! Deus quer usar você. O vento sopra. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Quando a igreja está avançando, irmãos, Deus sempre vai enviar pessoas. Existem pessoas da nossa igreja que estão nos Estados Unidos, fazendo faculdade teológica. A Marina está aqui passando férias. O nosso irmão Ivanzinho, o Ivan de São Lourenço, está lá na África. Foi enviado. O vento sopra. A missionária Mila está na África também. O missionário Everton está no Nepal. O vento está soprando, irmãos. Flechas de Deus estão indo e flechas estão vindo. Nós lembramos aqui algumas pessoas, flechas que estão vindo, porque o vento soprou e te trouxe para cá. O vento soprou e te trouxe para ser corpo de Cristo nesse lugar. Você está protegido, sustentado. Você faz parte do corpo de uma igreja local. E uma igreja local, não importa o número dela, se ela tem 3 membros ou se ela tem 1000 membros, ela é a única que pode enviar missionários. Deus deu autoridade para a igreja. E quando eu sou igreja, eu não sou igreja quando eu estou na minha casa orando no meu quarto. Deus ouve a minha oração no secreto. Mas eu sou igreja quando eu estou em comunhão com meu irmão. Porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Seja igreja. Não deixa o diabo te roubar o direito de você ser igreja, viu? Não deixa o diabo te roubar do direito de ser igreja, porque você ouviu falar isso, porque você ouviu falar aquilo, porque tá uma bagunça. Realmente tem muita coisa errada por aí, irmão. Mas Deus está levantando 7.000 que não se dobraram.